Então, glória a Deus, aleluia a Deus. Quem que eu a saúde do irmão Jefferson, direto aí da igreja Deus Eterno, Porta da Salvação. Viemos orar isso, eu dei uma mensagem e eu quero falar para os irmãos e para as irmãs a seguinte palavra: glória a Deus, aleluia a Deus. Que Deus nos deu a oportunidade de fazer participante do vosso sofrimento. Nos deu a oportunidade, nos colocou no ministério para apregoar as boas novas e fazer parte do sofrimento de Cristo. Então, temos o privilégio de estar no ministério, né? Temos o privilégio de fazer parte desse ministério do Senhor, e temos o privilégio de sofrer por Cristo, né? E cada um vai ter um sofrimento, né? Pedro teve o seu sofrimento, Paulo teve o seu sofrimento, e muitos outros irmãos teve o seu sofrimento. E também nós temos algum sofrimento que faz parte do nosso sofrimento por Cristo Jesus, né? Seja a perseguição, seja a acusação, a fofoca, seja as lutas cotidianas, seja a luta que nós passamos para, glória a Deus, exercer o chamado que o Senhor nos deu. Então, de igual modo, glória a Deus, há um sofrimento, né? Querendo ou não querendo, de igual modo há um sofrimento, há algo, né, que tem na expectativa das coisas uma aflição. Mas essa aflição é boa, né? Todo mundo que está no ministério quer ver justamente em Cristo, justamente quer viver em Cristo, quer viver as coisas certas. A palavra diz que passa por aflição, será afligido. O justo quer ver pela fé, ele passa por aflição. Então, nós temos que, em primeiro lugar, saber que há, glória a Deus, um sofrimento por Cristo, ainda nos dias de hoje, né? Todo mundo passar por um sofrimento por Cristo, ainda nos dias de hoje. Todo mundo vai ter uma aflição por Cristo, só que são diferentes épocas. E essa época, não que a gente não vai sofrer, toda época tem o seu sofrimento, e toda época da igreja, todo o tempo da igreja tem o seu sofrimento por Cristo, para não ser participante da carreira que resta a Cristo, do sofrimento que resta a Cristo, para que também a gente venha a ser participante da glória vindoura que há de se manifestar com Cristo. Então, no tempo de Tiago, Pedro e João, Paulo, Barnabé, todos aqueles, houve um sofrimento e eles se fizeram participantes pelo ministério que ganharam. Daquela época havia muita perseguição, até a morte de espada, até o fio da espada, até a morte. Tal perseguição horrenda, terrível, sobre os tais irmãos, que a Bíblia, a palavra nos fala. Mas, vindo pela palavra de Deus, todos nós somos participantes do sofrimento de Cristo, porque todos nós vamos ser participantes da glória vindoura, da bênção vindoura que há de se manifestar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Só que cada época traz um sofrimento. Em Cristo Jesus, a sua igreja, o seu povo. Então, cada época tem o seu sofrimento para nos fazer participante da carreira do sofrimento de Cristo. Então, esta época, Pedro, Tiago, João, Paulo, outros irmãos, teve a sua época. Agora nós temos a nossa época. E não é de igual modo, diferente, não. Nós temos a aflição, participação nessa aflição e participação nesse sofrimento, de tal modo hoje que venha se manifestar, né, de uma forma diferente nesta época, seja perseguição, acusação, seja um falso profeta, o anticristo que estão fortes na terra, o evangelho que está, né, sendo ali maquiado, o evangelho que está sendo ali blasfemado, o falso evangelho,
apostasia, né? Então é o nosso sofrimento, é a nossa participação. De igual modo é justo, né? De igual modo é por Deus. Deus Pai faz dessas coisas, né? Tal sofrimento para que também seja participante da glória de Deus. Então tudo sua época tem o seu sofrimento. Mas temos que dar graças a Jesus que Deus nos pôs nesse ministério. Nos pôs nesse ministério. Nós temos parte nesse ministério. Nós temos parte nesse sofrimento, mas temos parte nesse ministério, temos parte nessa glória. Se nós ser fiel e não desistir, a vontade de Deus está em nós, né? Não voltarmos para trás e nem largar a nossa cruz, a vontade de Deus está em nós. O sofrimento de Cristo está em nós. A marca de Cristo está em nós, nesta época, de uma forma diferente, a qual Deus Pai, dono do tempo, reservou para nós. Então, né, de igual forma, não devemos, igual Deus, pensar de menor forma, que, né, mas pensemos o seguinte, que estamos nesse ministério, temos que dar valor a esse ministério. O obreiro, o pastor que está aí, tem que dar valor a esse ministério, né? Todo o sofrimento, a perseguição, a afronta, a acusação, a mentira, a calúnia que levantaram sobre vós, ou que vão levantar, qual vai passar, faz parte desse tal sofrimento, essa época que Deus preparou, reservou, o dono do tempo para vós, para que tu também venha permanecer firme e forte, quando se manifestar a glória de Cristo, né? E vir com nós, os seus santos, sobre o céu, para exercer o seu reino, aí nós vamos ser participantes também daquela glória, daquela bênção que está ali. Amando Sebe, Arábia, Clebe. Então, devemos permanecer firme e dar glória a Deus que Deus nos pôs nesse ministério. Eu sou muito grato ao Senhor que me pôs nesse ministério. Tanto ele grande sendo pequeno, sendo grande, sendo e dorme, sendo conhecido ou não, de igual forma você está sendo participante do sofrimento de Cristo e também de igual forma será participante da glória que vem com Cristo, né? Então a palavra de Deus diz também de igual forma que o justo virá pela fé, ele vai ter perseguição. Mas o prazer de Deus está naqueles que não, né, largam a cruz, os que não voltam para trás. Então, irmão, né, temos que dar valor, fazer as coisas certas, porque Deus nos pôs nesse ministério, glória a Deus, aleluia, de Cristo, participante, glória a Deus, aleluia, de tal sofrimento, para ser revelada tal glória para nós. Então, todos aqueles que querem vir ser participante, ou que Deus dá, é uma dádiva grande, é uma dádiva poderosa. Não podemos ser queixoso, murmuroso, não podemos reclamar, se queixar, ser queixoso, ser murmuroso, ser duvidoso, mas crer de todo o coração, pegar esse ministério com as duas mãos e falar assim, eu vou sofrer um pouco por Cristo, mas também quando vir a glória de Cristo, eu vou ser participante daquela bênção, daquela glória, né? Ter o privilégio de nós estar sabendo que Deus tem preparado o melhor para nós, sabendo que Deus tem preparado o melhor. Por isso temos que levar a sério o ministério, sério as coisas que Deus preparou para nós, né? Saber levar a sério aquilo que Deus propôs para nós. Seja uma pequena igreja, uma grande igreja, seja que você está num grande bairro, uma grande vila, uma pequena viela, seja, igual Deus, se tu tem pouco membro, muito membro, pouca ovelha, muita ovelha, seja se tu tem pouco rebanho ou muito rebanho, se tu é conhecido ou não, ó Deus, aleluia, né? Tu deves ser grato e ser fiel àquilo que Deus te propôs, aquilo que Deus largou na tua mão, para que tu venha alcançar nesse mistério muita graça do Senhor e venha sofrer por Cristo o pequeno sofrimento que está passando, ainda dá muita bênção. A pequena luta está passando, ainda dá muita bênção, pequeno sofrimento com os irmãos, sofrimento com o rebanho, com obreiros, com obreiras, vai ainda estar em muita bênção, ó Deus, na tua vida, né? Porque o próprio Cristo sofreu com isso, né? O próprio Cristo, né, trabalhou ali. Diz a palavra que foram 12, depois foram 70, depois quando ele estava já em Cristo, se juntaram mais de 120 irmãos no cenáculo orando, e era lá 120 mais ou menos irmãos na igreja do Senhor, era o rebanho de Cristo naquele momento, depois de aumentar, né? Então,
Não importa, glória a Deus, ser pequeno ou ser grande. Só ser fiel naquilo que o Senhor largou na tua mão, em tal sofrimento, né? Está aí pelejando nesta igreja, no ministério, por esses pequenos rebanhos, grande rebanho, pequena igreja, está na vila pequena, vila grande, bairro pequeno, né? Vai ter a recompensa, o regozijo, a bênção do Senhor nas tuas mãos, né? O próprio Cristo não saiu ali da Galileia, o próprio João Batista não saiu da Galileia, o próprio ali Pedro, Tiago, João, Paulo, né? Não saiu daquela região, né? Muitos, glória a Deus, aleluia, ficaram pelo Oriente Médio, ficaram ali, glória a Deus, aleluia, pela aquela volta, né? Como mostra a palavra de Deus, e ganharam grande recompensa, e foram bem recompensados, pelo que nós já temos visto. Todos, né, ganharam um bom nome, ganharam como um bom nome homem de Deus, como fiel a Deus, e vão ser recompensados muito mais ainda quando se manifestar a Cristo Jesus, né? Então não é se tu vai longe, não é se tu vai perto, se tu corre mais, né? Não é se tu ora mais, se jejuma mais, mas é aquele que é fiel àquilo que Deus largou em sua mão, o ministério que Deus largou em sua mão, o rebanho que o Senhor largou na nossa mão, né? É fiel àquilo que Deus lhe propôs. O sofrimento é passageiro, né? Mas é parte do ministério, né? A luta constante, né? Seja grande ou pequena, para este rebanho pequeno ou grande, para este povo que é grande ou pequeno, né? De igual modo, tem muito valor na presença de Deus. Como diz a palavra de Deus, mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido, né? Mas tem festa quando um pecador se arrepende, glória a Deus, a festa no céu, a festa dos anjos, porque voltou são e salvo para a casa do Pai. E esse sofrimento que está passando, este ministério Deus te colocou, seja honroso, seja alegre, seja perseverante, honra o ministério, honra aquilo que Deus largou nas tuas mãos, né? Porque quando ele se manifestar, né, a glória, a bênção vindoura vai ser maior ainda na tua vida, o irmão, a irmã aí, né? Fique tranquilo, porque tudo é passageiro, né? Mas aqueles que são em Cristo permanecem, glória a Deus e aleluia, como disse Cristo. E quando ele vir, eis que ele tem em suas mãos para retribuir conforme a obra de cada um, né? Glória a Deus e aleluia, sendo bom ou mal, mas nós temos obras boas de recompensar estas obras, né? Então fique na paz do Senhor, na graça do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém.